Nenhum de nós é capaz de sobreviver sem luz. Nenhum de nós é capaz de sobreviver sem que uma boa iluminação esteja sobre nós. Na nona praga, o que nós encontramos é uma continuação daquilo que vimos ontem na oitava praga. Na nona praga, quando as trevas vêm sobre toda a terra do Egito, mais uma vez o Senhor Deus quer mostrar que o Deus dos egípcios, o Deus Sol, Amon-Ra, é fraco diante da possibilidade que os egípcios acreditavam que ele possuía para protegê-los, para dar vida a eles, para iluminá-los, para dar um caminho seguro a eles. Na nona praga, o Senhor deseja mostrar que, se não for por seus caminhos, se não for por sua palavra, ninguém jamais será capaz de caminhar seguramente neste mundo. O texto bíblico nos diz assim, lá em Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade em suas casas. Isso é muito especial, porque mais uma vez o Senhor está mostrando que o principal dos deuses egípcios, o deus Amon-Ra, o deus que era a personificação do sol, era nada diante da palavra e do agir do nosso grande Deus. Aquele que era o responsável por trazer iluminação, por trazer vida, por trazer soluções para os egípcios, segurança para o egípcio, era nada diante da palavra do nosso grande e único e verdadeiro Deus. Quando o Senhor lança e permite que a nona praga se estenda sobre toda a terra do Egito, ele deseja mostrar que somente ele tem o poder para realmente trazer vida e iluminação para toda a população. E algo que nos chama a atenção nesta nona praga é que, embora para todos aqueles que viviam na terra do Egito tudo se parecia trevas, curiosamente, para aqueles que eram parte do povo de Deus, tudo era luz. Eles não enxergavam as coisas da maneira como os egípcios enxergavam. E aqui nós vemos claramente um milagre acontecendo, porque não era como se trevas, literalmente, como se a noite, literalmente, viesse sobre a terra do Egito. Não. O que nós vemos aqui é que algo muda diante dos olhos das pessoas. O que nós vemos aqui, claramente, é que a percepção da luz é diferente diante dos olhos dos egípcios e dos israelitas. Os egípcios não tinham capacidade de ver luz alguma, porém, para os judeus, tudo parecia normal. Eles viam tudo claro como o sol ao meio-dia. Logo, o que nós temos aqui não é necessariamente a escuridão vindo sobre a terra do Egito, mas a impossibilidade dos egípcios continuarem vendo como antes eles viam. Aqui nós temos um sinal muito claro. Não somente que Deus, mais uma vez, demonstra o seu apreço, o seu amor para o seu povo, e não somente que Deus ele livra o seu povo de sofrer aquilo que aqueles que não pertencem a ele estão sofrendo. Mas o que nós vemos aqui é claramente um sinal de que debaixo de Deus é que os seres humanos poderão obter uma luz verdadeira sobre como viver de maneira segura e feliz nesse mundo. O que claramente se percebe aqui é que Deus não faz mudar a iluminação sobre a terra, ele faz mudar a percepção que os seres humanos tinham sobre a iluminação que possuíam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles que antes acreditavam que podiam enxergar com a luz que possuíam, tiveram de Deus uma clara revelação de que, apesar de nós termos a luz do sol que nos ilumina para caminharmos, essa luz não nos permite enxergar a verdadeira trilha, o verdadeiro caminho que nos dará a verdadeira segurança. Nós temos a luz do sol, mas tropeçamos todos os dias. Nós temos a luz do sol, mas tropeçamos aqui e ali, nos desviamos do caminho, embora a luz do sol nos aponte o caminho. Mas esse caminho também não é um caminho que fisicamente possa ser percebido pelos olhos humanos. Aqui Deus está falando do caminho espiritual. Aqui Deus está registrando aquilo que só pode ser percebido pelos olhos da fé. E Ele deixa claro que se não for por Ele, nós não poderemos trilhar um verdadeiro caminho nesse mundo.
Então, o que a nona praga do Egito, a nona praga, quando os filhos de Israel foram libertos do Egito, tem a nos ensinar, é que Deus deseja iluminar os nossos caminhos. Sem a luz de Deus, nós sempre estaremos perdidos. Sem a luz que vem de Deus, nós sempre estaremos confusos, sempre daremos cabeçadas aqui e ali, sempre sairemos da rota correta e sempre tropeçaremos e cairemos e morreremos e nos machucaremos ao longo da nossa caminhada. Mas tendo a luz de Deus sobre nós, nós andaremos seguro. Que bênção é ter a luz de Deus sobre as nossas vidas. Que bênção é poder caminhar tendo o Senhor a nos iluminar e a nos guiar. Que tal você buscar essa luz agora? A Ele que disse, haja luz e houve luz. A luz dele só pode ser compreendida por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. E a Bíblia nos revela, por meio das palavras dele próprio e também do evangelista João, que um dia o Verbo, aquele que disse haja luz, se fez carne e habitou entre nós. E o que eu quero dizer com isso é tão somente que, se você quer ter luz sobre os teus olhos, para que você não sofra como muitos têm sofrido, para que você não se desvie como muitos têm se desviado, para que você não tropece e caia e se machuque desnecessariamente, busque a luz que vem dele. Busque a luz que vem de sua palavra. Só isso trará segurança e paz para o seu coração. Somente isso trará segurança para a sua alma. Somente isso fará com que você hoje desfrute de um dia diferente na presença dele.